Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês desta família bonita do canal Adriano, a voz dos que não falam. Sejam bem-vindos um dia mais ao nosso canal, à nossa família deste canal. Vocês que são sofredores, mas são vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, das Testemunhas de Jeová, como muitos conhecem, esta organização sectária, esta corporação empresarial sectária, que leva e se disfarça de religião. Sejam bem-vindos, uma vez mais, à nossa reunião diária, não é? Onde nós, juntos, podemos tratar de assuntos de muita importância, principalmente para aqueles que descobrimos que esta organização nos enganou a vida inteira, mas que agora, né, despertos já, lutamos contra as consequências que nos deixou na alma esta organização e também com o objetivo de usar da nossa experiência para ajudar outros a abrirem os olhos e saírem do engano e terem uma vida dentro do mundo real e não dentro das ilusões mentirosas de uma corporação sectária que o único objetivo que tem é o enriquecimento às costas, né, nas custas e nas costas de pessoas inocentes que trabalham gratuitamente para eles e que fazem uma propaganda gratuita em prol do único objetivo, que é o enriquecimento e o acúmulo de riquezas em bens e em dinheiro desta corporação multibilionária chamada Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Um momentinho. Eu sempre digo, né, e nós vimos aqui que Anthony Morris, há um tempo atrás, ele fez um discurso onde ele falava, né, da corporação das Testemunhas de Jeová, que eram uma corporação. Eu também li aqui em vídeos antigos uma sentinela onde eles explicavam, né, como funciona os acionistas da corporação Watchtower, que se reúnem, né, uma vez a cada ano, na reunião anual onde estão os acionistas, né, e também os membros da corporação. E claro, alguns dizem, mas é uma corporação religiosa, claro. Mas qual é o significado de corporação? O significado de corporação é o seguinte: corporação, empresa ou grupo de empresas de grande porte e de forte presença em um ou mais setores. Pode ser também religioso, né? Por exemplo, aqui cito o exemplo, né, de alguma corporação, como várias, né? Depois diz assim: conjunto de pessoas com alguma afinidade de profissão, ideias e etc., organizadas em associação e sujeitas ao estatuto ou regulamento. Este aqui é o caso, né, da Watchtower. Se nota que durante décadas tem funcionado assim esta corporação chamada Watchtower Bible and Tract Society. Durante muitos anos, os que aportavam mais em sentido financeiro tinham mais poder de voto dentro da corporação Watchtower Bible and Tract Society. E hoje mesmo, Raciel, do canal Destruindo Algoritmos, ele lançou um vídeo explicando como se escolhia ou se escolhe os membros do corpo governante. Né? Como? Como se escolhe? E se notar ali neste vídeo, né, a explicação detalhada de como se escolhe os membros do corpo governante. Não tem nada de Espírito Santo. Nada. Isso é conversa mole para boi dormir. É uma escolha empresarial. Nem mais e nem menos. E eu vou trazer a tradução deste vídeo aqui para nós nos próximos dias. Assim que a resposta é: como se escolhe os membros do corpo governante? É de maneira empresarial. Todos são testemunhas de Jeová, mas todos têm uma participação ativa como, né, membros desta corporação empresarial, que tem como objetivo o enriquecimento e, e a captação de mais adeptos. Mas o tema de hoje é um tema que nos chama muito a atenção. Áudios do julgamento, né? Dos julgamentos na Espanha, porque foram vários julgamentos, isso mesmo. Áudios dos julgamentos na Espanha. Ex-porta-voz do Betel da Espanha mente. Sim, sim.
Agora mudaram, né? O porta-voz passou a ser outro agora recentemente. Mas o anterior, que participou, né, como testemunha no primeiro julgamento, ele mentiu descaradamente. Ele é muito conhecido aqui na Espanha porque ele já saiu em vários programas de televisão, né? E hoje eu vou trazer para vocês 3 áudios dele e vocês vão ver. Eu vou traduzir para vocês os áudios. Vocês vão ver como que esta organização e os seus representantes, a sua cúpula, não tem pudor nenhum de, diante de uma autoridade, diante de um juiz, mentir. Daí eu faço a pergunta: se eles são capazes de fazer isso, né, sabendo que estão diante de uma autoridade, o que mais eles poderiam fazer? É a pergunta que eu fico. É a pergunta que eu faço, desculpa. Ou a pergunta que eu fico pensando, né? Se um porta-voz de Betel, diante de um juiz, um ex-porta-voz de Betel, diante de um juiz, um homem de dentro das Testemunhas de Jeová de uma grande reputação, de uma idade já, mente descaradamente, vocês vão ver. Ou isso ajudará pessoas a despertarem, ou alguém que ver esta live hoje e continuar defendendo esta organização, é que você não tem escrúpulos. Você merece continuar aí dentro. Você é da mesma lacra de gente. Você é da mesma laia de mentirosos. Você, se escutando isso, continua defendendo esta corporação empresarial, chamada Testemunhas de Jeová, você merece realmente continuar aí dentro. Você não pode sair. Você tem que continuar dentro do lixo, que é o que você cheira. Porque eu vejo essas coisas e me revolta saber que eu tenho meus familiares lá dentro. Me revolta. Mas não adianta lutar contra quem não quer despertar. Não adianta, é inútil. Eu quero, antes de entrar no tema, mandar um beijo aqui para Esvaldo Vieira. Né? Ele disse que não vai poder ver agora a live, mas que depois ele vai ver. Um beijo, Esvaldo, no teu coração querido. Esvaldo Vieira. Geraldo Pitondo também está por aqui. Boa noite a todos. Estamos chegando para mais uma live maravilhosa. Que Deus continue abençoando a você sempre. Obrigado, querido. Esvaldo nos manda boa noite, né? Também aqui, Ianca Silva. Boa noite, Adri. Cheguei tarde, beijão. Cheguei tarde? Não, acaba de chegar na hora exata. Ianca, um beijinho, querida. Viver a vida. Lute, graça e paz a todos. Amém, viver a vida. Boa noite. Tânia Nascimento. Oi, Adri. Oi, Adri. E todos ex-testemunhos de Jeová, amados, perseverantes, irmãos, eu os amo muito, vocês. E nós amamos você, Tânia. Um beijinho no teu coração. Laisla Cassiano, boa noite, irmão Adriano e a toda a família do canal. Boa noite, Laisla. Um beijinho, querida. Conceição Carvalho, querida Conceição. Boa noite a todos os queridos irmãos. Mais uma reunião esclarecedora acerca do caráter desta pseudo-organização religiosa. Conceição, se você quiser entrar, querida, eu gostaria de ver a tua opinião. Garrett Thanos, você também. Os dois estão convidados, se quiserem entrar. Garrett Thanos e Conceição Carvalho. É só me avisar. Dizer, eu quero, Adriano. Me manda pelo WhatsApp. Eu quero. Se quiserem, eu convido vocês para analisarmos juntos estes áudios, viu? São áudios que realmente me deixam de boca aberta. Garrett Thanos, boa noite, boa tarde a todos. Aqui no Brasil, o Raposa de Fogo teve a oportunidade de expor a torre de vigia. Está cada vez mais difícil eles continuarem de pé. Sim, tanto é assim, gente, que eu vou dar um dado para vocês. Em 6 meses, deixaram de existir no mundo 1.290 congregações das Testemunhas de Jeová. Em 6 meses, né? Depois eu vou trazer um vídeo explicando. Deixou de existir no mundo 1.290 congregações. O que vocês acham disso? E a enxurrada de pessoas que está abandonando está sendo assustador. Embora eles soltem discursos enganosos de um
uma possível positividade e de que mais estudos. Não, não. Os únicos países que ainda apresentam algum crescimento são os países de África. Países da Europa, América, do Ocidente. Esses países estão em queda livre pela Watchtower. Aí ninguém mais está nem pregando querem. No Brasil ainda tem alguns que saem, porque é um país que ainda tem muito pouca, desculpa em dizer, mas em comparação com outros, é um país ainda de muito pouca cultura. Muito ainda dominado pelo poder religioso, enganoso. O Brasil é um país assim. Que demonstra um lado positivo das pessoas, que tem um coração espiritual, né? Uma tendência a crer. Mas é um crer, muitas vezes, à base da ignorância. Deixa a capacidade de raciocínio na mão de líderes inescrupulosos, sem escrúpulos nenhum, dessas máfias religiosas que dominam o cérebro, né? A pessoa e a família, de forma geral. Boa noite, Sol, querida. Play também diz, boa noite, meus caros irmãos, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Play. Um beijo para todos de Angola. Garrett Thanos vai entrar, hein? Ele já está me dizendo. Deixa eu passar para ele aqui, né, o link. Tereza Vieira, querida, boa noite. Do norte de Portugal. Hoje é like 120, like 12. Um beijinho para a dona Surane. Claro que sim, Tereza. Um beijinho no teu coração, querida. E muitos outros aqui, né? Eu estou vendo, né? Ianca Silva, né? Valquíria Calaço, querida Valquíria, um beijinho no teu coração, querida. Jacira Amaral também está por aqui, um beijinho, Jacira. Quem mais? A Sol está dizendo, Ianca, o Raposa de Fogo tem um canal aqui no YouTube. Claro, é um canal fantástico do Raposa de Fogo. Quem puder acompanhar, se inscrever lá, acompanhe. Ele traz pesquisas fantásticas. Assim que um beijo para você, Wagner, o Raposa de Fogo. Vai entrar tanto a Conceição como o Garrett Thanos. Vão entrar os dois. Já vou passar já o link. Esperem um pouquinho. Adelina Silva, boa noite, queridos. Aos queridos do canal, abraços fraterno a todos. Claro que sim. A Sol também por aqui. Adriano, eles são capazes de tudo. Claro que sim. San Silva, boa noite. Boa noite, querido. Olivete Guerino, boa noite, família. De gente linda, boa noite. Também está aqui José Tenório. Boa noite a todos. O trabalho dos ativistas é um espetáculo. Aqui no Brasil, o Wagner Raposa de Fogo foi denunciado no Ministério Público por discriminação religiosa, mas o processo foi arquivado. Ou seja, ele ganhou o processo, viu? Nós já falamos isso aqui, né? Surane também está por aqui, né? Ela diz boas noites a todos. Sim, mis amores, feliz fim de semana e os mando um besito a todos, claro, querida. Alexander, tá por aqui também. Boa noite a todos. Tricolor, querido. Boa noite, galera. Boa noite, Tricolor. Querido. Roberto César, tá por aqui também. Boa noite, Roberto César. Bem-vindo. Um beijo no coração. Eric Saor. Verdade, querido Adriano. O Brasil é um país de muito pouca leitura, por isso são facilmente enganados. É duro, porque eu amo o meu país, amo minha gente. Não existe gente melhor que os brasileiros, pessoas generosas, na grande maioria, né? Pessoas boas de coração, hospitaleiros. Só depois que a gente vem para a Europa, a gente vê a diferença, né? De generosidade, de bondade do brasileiro de forma geral. Aqui, o José Tenório diz, na Espanha, o processo também vai ser arquivado. Vai ser arquivo. Assim, será derrocada dessa organização. Claro que sim. Cássia Silva, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Um momentinho. Cássia Silva. Boa noite, irmãos queridos. Agradeço todos os dias por eu não ter me batizado, pois Cristo me despertou antes disso. Um beijo para você, irmão Adriano. Gosto muito de acompanhar seu canal. Obrigado, Cássia. Um beijinho no teu coração, querida. A Lua também está por aqui. Assisti ontem a live, mas boa noite, porque estava com o celular do marido. Beijo, Lua. Querida. A Sol está por aqui. Cássia, fico feliz por você. Que bonitinha, Sol. João Carlos de Fábio, boa noite, Adriano. Grande abraço. Obrigado, João Carlos. Para você também, um beijo no teu coração, João Carlos.
Cristiane, querida Cristiane, boa noite, querido Adriano, e a todos os meus amados irmãos. Abençoada semana a todos. Claro que sim, obrigado, querida. Olha a Cássia ajudando o canal. Cássia, querida, obrigado pela tua super etiqueta. O Marinho, da família Onete, te manda um beijinho. Um beijinho no teu coração, Cássia. Obrigado. Obrigado pelo teu apoio e ajuda ao canal, Cássia. Cássia Silva. Anônimo também está por aqui. Boa noite, aqui do Rio Grande do Sul. Eita, terra boa. Bate. O Play diz: aqui na África também já está diminuindo. Muitos estão despertando. Os salões já não enchem. Isso é. Ruidito também está por aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu caro Adriano. Boa noite, querido. Lucielena Osório também está aqui. Boa noite, Lucielena. Beijos no teu coração também. Nanda, você também. Um beijinho no teu coração. Aí ao pessoal de Portugal. Maria Ayala. Boa noite, Maria. A G, Deus me livre. Boa noite, G. Também boa noite para o teu marido, o H. Boa noite. Um beijo aí pro pessoal da Irlanda. Ai, ai. Boa noite, família, diz a G. Cássia Silva diz: obrigado, Sol. Fiquei muito feliz também de não cair nas garras da Torre Destruidora de Famílias. Isso é. Nelly Furtado, querida Nelly, lá da Austrália, ela e o bem. Um beijo no coração de vocês. Aqui está o H. Boa noite, H. Obrigado por tanto apoio ao canal que vocês dão, tanto você como a G. Sempre apoiando o canal e essa plataforma. Muito obrigado. Vocês são gente boa. Vamos agora, deixa eu passar o link para a Conceição e para o Garrett Thanos. Um momento, gente. Deixa eu convidar os dois. Um momentinho. Copiado. E depois nós vamos analisar os áudios, hein? Aqui. Primeiro para Conceição. Vamos lá. Conceição já tem o link. Agora vamos para o Garrett Thanos. Também já tem. Garrett Thanos também já tem, né? Os dois já têm o link. Quando quiserem, já podem entrar, né? E aí vamos analisar juntos, né? Estes novos áudios que saíram, né? Charles, Vetor, um beijo no teu coração. Tenho que conversar com você, Vetor. Quero dar uma mudada aqui no canal e você fez para mim uma vez este banner do canal e eu quero umas orientações tuas. Um beijo, Charles. Que saudade de você, querido. Um beijo. Aqui está a Conceição, querida, já chegando conosco. Conceição, querida, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Boa noite, Adriano, boa noite a todos. Um prazer participar, obrigada pelo convite, obrigada por poder ajudar no que for possível, né? Dar a minha opinião a respeito, né? Todos nós, né? Estamos, assim, ansiosos para ver mais esse rosário de mentiras. Isso é um rosário de mentiras, que me surpreende, né? Porque este anterior, que agora é outro, né? Nomearam a outro. Este anterior, porta-voz de Betel, saiu em vários canais de televisão aqui, quando tinha que ir defender a organização. Saía ele nos meios de comunicação defendendo. É um homem de boa dicção, de boa oratória, né? Já tem uma certa idade, já por isso eu acho que aposentaram ele. Mas no julgamento, no primeiro julgamento, foi ele que testemunhou. E já tinham me comentado aqui o pessoal da Associação Espanhola de Vítimas, de que as mentiras tinham sido absurdas. Mas só agora se fez disponível os áudios. E olha, vou dar uma notícia para vocês. Dentro de pouquíssimo tempo vai sair mais áudios bombásticos. Pelo menos uns 10 mais. E outra, dentro de pouco tempo teremos os vídeos do julgamento. Os vídeos teremos. E isso vai servir para despertar muita gente. Uma coisa é você escutar falar algo. Outra coisa é você escutar um áudio. Outra coisa é você ver. Concorda, Conceição? Com certeza. Você vê a coisa ao vivo e a cores praticamente. Você ouvir os áudios é uma coisa realmente que não deixa nenhuma dúvida, né? Acerca da veracidade. É a palavra da pessoa. Então vai ter a palavra, a pessoa dizendo, a pessoa expondo
Então, não tem como dizer que é uma montagem, que, que foi uma má interpretação, que não sei o quê, foi um achismo. Não. A pessoa está dizendo textualmente. É uma prova contundente do que de fato ocorreu, né? Isso Que mesmo. maravilha que está sendo disponibilizado. Obrigada, Isso. Adriana, obrigada. Nada, que isso. Eu tenho que traduzir, né? Porque está em espanhol, mas vocês vão entender bem. Garrett Thanos, querido Garrett Thanos, bem-vindo à tua família do canal Adriano, a Voz dos que não falam. Teu TikTok tá, ó, fenomenal. Dou muita risada com teus TikToks. Parabéns. Tá me escutando ou não, Garrett? Boa Olá. tarde. Estão escutando eu aí? Estão me escutando? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Sim, estou escutando. Perfeitamente. Sim. Eu estava dizendo eu tô numa estamos... região aqui de sítio. Sim. Olá. Sim, Boa estou tarde. escutando, Aí pode falar. tá meio travando, mas eu tô aqui. Isso, muito Boa obrigado aí tarde. pelo convite, Adriano, tá? Conceição, muito bom estar contigo também. Eu sempre acompanho a Conceição Obrigada, ali, né? Velho. Então, vamos lá, né, para o assunto. E quem sou eu aqui, né? Perto desses monstros da comunicação aí, dos dissidentes. Tá, ok. Estou feliz demais de estar aqui novamente, tá? É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, Prazer é Garrett. nosso. Ó, uma coisa eu vou te dizer. Estou muito feliz de ver o resultado dos teus TikToks. São muito divertidos e informativos ao mesmo tempo. Obrigado, viu? Parabéns. Acho que vai ficar travando. Não, tá bem. Nós estamos escutando você bem. Tá escutando ou não, Garrett? Olá, Garrett. Eu que agradeço aí a sua divulgação também, Adriano, né? Aí, então ali eu tento fazer o máximo ali para ser algo divertido, que chame a atenção, né? E sempre tem os chupa-dedo lá, né? Para encher as paciências, né? Daí não tem como escapar, né? E eles não gostam das piadas que faz, não. Mas eu tenho certeza que eles dão umas risadas boas ali, hein? Escondido, mas não. Pois é. Eu gostei de ver o último da fofoqueira. Da fofoqueira que sabe da filha do ancião, hein? Que sai correndo. Pois é, uma maneira mais leve de mostrar a verdade dessa organização, né? Uma maneira leve, humorística, né? Um pouco de uma dose de humor. É muito bom. Belo trabalho. Olha, gente, uma coisa. Vamos começar já com os áudios. Assim que, por favor, pessoal, compartilhem esta live. Deixem o seu like. Ativem o sininho. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Eu estou mandando todo mundo compartilhar a live, mas eu mesmo ainda não compartilhei. Né? Deixa eu compartilhar a live. Um momentinho. Com todos que possam, né, entrar e receber esta informação. Caiu a conexão de Garrett Thanos. Aí está. Muito bem. Excelente. Vamos ver o que. Ele vai ter que deixar para a próxima, o Garrett Thanos, né? Ele vai ter que deixar para a próxima, né? Muito bem, gente. Então vamos começar, Conceição, com a análise desses áudios, tá bem? Deixa eu buscar aqui os áudios e soltar para vocês poderem escutar o que aconteceu no primeiro julgamento. Notem que vai ser perguntado para o representante, porta-voz de Betel, o anterior, sobre alguns assuntos polêmicos. Vamos ver qual é o primeiro e eu vou traduzindo a vocês. Vamos ver. Esta medida se toma para eliminar la mala influencia del transgresor en la congregación con el fin de proteger tanto su limpieza moral y espiritual como su buen nombre. Entreguen a tal hombre a Satanás a fin de que el espíritu sea salvado. Este pasaje del libro Organizados, que es el libro que aprende los testigos de Jehová para poder organizarse, se
fielmente por los miembros de los testigos de Jehová? A ver, y procede. Usted aplíqueme ese texto a un caso concreto. ¿Sabe usted si hay gente, testigo de Jehová, que no mantenga el trato con los testigos de Jehová basándose en este pasaje de los organizados para hacer la voluntad de Jehová, que es el libro que se aprende a problematizarse? Señoría, el trato... A pergunta foi: o advogado Carlos Bardavio pergunta e faz menção do livro Organizados, onde diz, né, que se deve limitar o tratamento, o contato com ex-membros, testemunhas de Jeová que foram desassociados. Ele pergunta ao representante de Betel se isso é assim, se ele conhece algum caso de que se limitou o contato com pessoas que foram desassociadas ou que se dissociaram da organização. Se realmente essa instrução do Organizados eles aplicam e eles levam a cabo. De ostracismo, né, claro. Vamos ver a resposta. Y ese texto que dice el señor letrado, ¿cree usted que compele o sugiere u obliga a los testigos de Jehová a no tener trato con los expulsados? El principio bíblico enseña que no hay una relación, se rompe la relación espiritual, pero si el expulsado es miembro de una familia de testigos de Jehová, esa relación no se rompe. Olha, o representante de Betel diz, a orientação bíblica é que diz que quando acontece uma expulsão, se corta os laços espirituais. Mas se é um membro da família, isso não se quebra de jeito nenhum. Uma mentira absoluta. Ele acaba de dizer que se a pessoa é familiar, não quebra os laços familiares, que é só espirituais, com os irmãos da congregação, mas com familiares não. A relação familiar continua vigente. Viu? A relação familiar continua vigente. Todos os que somos testemunhas de Jeová sabemos que não é assim. Todos. Isso é uma mentira dos pés à cabeça. Dos pés à cabeça. Um líder da cúpula da Espanha, ex-porta-voz do Betel da Espanha, diz que se é familiar, não se quebra nenhum laço e nenhuma comunicação. Diante de um juiz. Todos os que somos e que fomos testemunhas de Jeová, sabemos que isso é uma mentira. Todos. Incluindo os chupadedos que estão aqui assistindo essa live. Todos sabem que isso é uma mentira. Continuamos. También esa relación continuará vigente en la medida en que sea necesaria para la familia. Ó, essa relação continuará vigente à medida do que for necessário. Ele já demonstra por trás dos panos que sim, que não é normal. Mas ele não fala claramente. E o advogado aí, então, vai apertar mais esse parafuso. Está prohibido relacionarse innecesariamente con el testigo de Jehová. ¿Qué significa innecesariamente que dice el libro Pastorel como causa de expulsión? ¿Es así? O advogado pergunta, mas também o livro Pastorem, que é o livro dos anciãos, dizem que, ainda que for familiar, deve deixar de se relacionar com ele desnecessariamente. Aí ele pergunta, o que significa esse desnecessariamente? Explica-nos um pouco isso, que diz o livro Pastorem. O que significa não se associar desnecessariamente? Vamos ver a resposta. Si dice innecesariamente, letrado, señoría, quiere decir que hay ocasiones en las que es absolutamente necesaria la relación. Imagínense que haya cuestiones o bien de herencia, enfermedad de alguno de los familiares, incluso el expulsado o relación laboral. Vale, es decir, mi pregunta es que si un testigo de Jehová con un testigo de Jehová mantiene una relación normalizada, van a jugar al fútbol, a comer, a tomarse ginebra 0.0, a fumar cigarrillos de nada, de cachimba. O sea, sí, que está hablando de cosas que no son pecado. Bueno, sí. Entonces, si se relaciona habitualmente en eso, más allá de que está enfermo,
¿Cabe la expulsión según el libro pastoreo? ¿Sí o no? Señoría, son cuestiones religiosas. Sí, se ahora la voy a explicar, pero bueno, diga, responda. Yo no puedo responder. O advogado agora vai mais além. Carlos Bardavil pergunta. Esse associar-se desnecessariamente, eu pergunto, pode então um familiar desassociado se reunir para jogar futebol, tomar uma bebida juntos? Ele falou, fumar um cigarrinho desses que não tem problema nenhum, foi uma ironia dele, né? Participar de qualquer outras atividades normais, de diversão e tal com ele, sem correr o risco de também ser expulsado se fizer isso? Então, o porta-voz começa dizendo... O primeiro que o advogado de defesa entra no meio e diz, senhoria, falando para o juiz, isso já são questões religiosas, já sabia que o Carlos Bardavil colocou uma armadilha ali. Então, o porta-voz de Betel, que estava sendo interrogado, disse, senhoria, diz ao juiz, essa pergunta eu não posso responder simplesmente com um sim ou com um não. Claro, porque vai mentir, né? Vai mentir. Não se pode responder com um sim ou com um não. Vamos ver a continuação da resposta dele. Pero la pregunta con un sí o no, no me engañaría, no, porque tal y como está expuesta, hay un equívoco en esa planteo. Olha, eu não posso responder com um sim ou com um não, porque da maneira que você expôs essa pergunta, há algo aí que não está bem formulada. Há um equívoco nessa pergunta. Que equívoco é? O equívoco é que está deixando você de calça curta. Esse é o equívoco. É que está expondo na tua cara as maniobras desta organização da morte social que vocês dão para quem não pensa como vocês. É isso. Continuamos. Esa formulación. Una persona es expulsada y ahora, a partir de su expulsión, si es un miembro de la familia, no se rompen los lazos familiares. Ó, a pessoa é desassociada, é expulsada, e depois dessa expulsão, se é familiar, não se quebra nenhuma comunicação familiar. O que vocês acham disso, gente? Que um porta-voz de Betel vai e diga que se um familiar é desassociado, não se quebra nenhum laço familiar. Isso como qualificamos? Como verdade ou como mentira? Eu não sei você, o fanático religioso, testemunha de Jeová, que está por aqui. Se você está por aqui, primeiro que você também é outro mentiroso, né? Porque você não tem coragem de falar o que você está fazendo para os anciãos da tua congregação. Você está aqui no canal do Adriano, né? Isso já é algo... Mas você é bem-vindo, viu? Porque você está no caminho certo, de despertar do engano. Natani, advogado, ou advogada, não sei, Natani. Você é advogada ou advogado? Natani, advogado ou advogada. Se você quiser participar, olha, eu te passo o meu WhatsApp, você entra aqui e dá seu parecer como advogado ou advogada. Eu não sei se você é advogado ou advogada. Você pode entrar aqui e participar se você quiser, viu? Eu dou espaço para você. Só você me pedir, eu mando o WhatsApp, você entra. E aí você faz uma análise também do advogado, não é? Isso é. Continuamos. Vamos ver. Continúan vigentes. Si no es miembro de la familia, el testigo que no es miembro de la familia determinará a qué grado relacionarse con esa persona expulsada. Puede haber infinidad de razones para hacerlo. Una relación laboral, por ejemplo, o incluso una amistad de años y el testigo ve que aquel amigo suyo expulsado se halla en una situación de precariedad y decide ayudar. Esa relación no se rompe. Olha o que acaba de dizer o representante de Betel. Ele disse que se a pessoa não é membro da família, mora fora, que não é da mesma casa e não é membro da família, não necessariamente se quebra todos os laços. Se for uma amizade de muitos anos, é a testemunha de Jeová que vai decidir se mantém esta amizade ou não, porque é de muitos anos. Se tem uma relação laboral de trabalho, também pode continuar normal. Conceição, esse é o primeiro áudio. O que você achou do que disse o representante de Betel?
Sinceramente, uma pessoa dessa que você falou já de uma certa idade e que mente assim, isso aí a gente podia chamar de falta de caráter, né? Porque do início ao fim ele está mentindo. Então, as pessoas que perderam seus parentes, o convívio, você é prova disso e tantos outros, então estão mentindo, estão inventando história. Falou até na questão laboral. Então, nós conhecemos, nós sabemos do nosso querido, que é dentista, ele perdeu a maior parte da clientela dele porque era TJ. Posso falar até o nome dele porque isso é conhecido, Paulo Sávio. Ele teve que refazer a vida dele como profissional liberal que ele é. Os seus clientes, na sua maioria, eram testemunhas de Jeová e ele perdeu todos. Pessoas que realmente são empregados de alguém e ele saiu da organização, ele é demitido, ele não pode continuar ali. Então, será que isso é invenção? Será que isso é folclore? Existem, sim, casos pontuais, aí não é a regra é não falar, a regra é cortar, como diz claramente. É uma pena, Adriano, que lá no julgamento não é permitido que abra um livro, né, que abra porque senão ia ficar muito extenso, né, não pode, né? Então, eles se valem até disso. Esses senhores que faltam com a verdade, porque agora não se pode nem ficar falando que eles são mentirosos, enfim, tem que mudar um pouco o vocabulário, tem que tratá-los com bastante respeito, que eles não merecem. Eles se valem disso, de que não se pode, na hora do julgamento, abrir os textos, os livros, as publicações, para mostrar exatamente o que está escrito. Então, eles se valem disso. Como lá na corte australiana, o promotor ele estava com o pastoreio na mão. Foi um pouco diferente, porque ele estava com o livro aberto lá, ele estava por dentro, tanto o promotor como os seus ajudantes estavam com o livro. Então, este senhor aí, este ex-porta-voz de Betel, na Espanha, ele mentiu todo o tempo. Nós sabemos que nada disso, que o contato é cortado, que as pessoas não podem participar de nada, não é só a parte espiritual, gente, a parte social, a parte familiar, o aconchego, não pode nem sequer almoçar junto, não pode nem partilhar uma refeição, não pode nada, entendeu? Então ele está mentindo do início ao fim. As publicações dizem isso todo o tempo. Basta que a gente vá e pesquise e olhe e ouça os testemunhos vívidos das pessoas. Será que estão todos todos foram assim ensinados a falar a mesma história, a dizer o mesmo discurso? Esse discurso é igual, é unânime em toda a parte da Terra. Será que é mentira? Ele simplesmente faltou com a verdade. E nós temos que ser agora bem educadinhos e mudar o vocabulário para não correr o risco até de responder um processo. Mas ele faltou totalmente com a verdade, totalmente, nós sabemos disso. Isso está nas publicações, é regra. Existem, sim, exceções de familiares que burlam a lei do corpo governante e continuam falando normalmente com o seu familiar que deixou a seita, ou foi expulso ou saiu, mas são exceções, não é a regra. A regra é a exclusão, a morte social, o apartheid. Realmente isso aí é o dogma, é o mandamento sagrado, é o 11º, 12º, sei lá quantos forem, porque eles aumentaram muito os mandamentos. Existem 10, eles acrescentaram muito mais, e que tem que ser seguidos à risca, sob pena de morte. Tem que seguir porque sim, porque o corpo governante ordena. E os anciãos da congregação apoiam todo essa maneira cruel de se tratar as pessoas, dão morte social. Assim que, vamos ver o segundo áudio, Conceição. Já ficou visto nesse primeiro que ele mentiu, né? Dizendo que é a pessoa que decide livremente se vai manter ou não o contato com o desassociado, né? Mentindo, descaradamente. Vamos ver o segundo áudio do que se trata. Norma de los dos testigos oculares para abusos sexuales haya sido mal interpretada por algunos ancianos al objeto de no denunciar los abusos sexuales. ¿Recuerda usted que dijo eso a Bob Jackson? Recuerdo porque me vi así. Pergunta Carlos Bardavil. Recorda o senhor de que Geoffrey Jackson, na Real Commission Australiana, ele disse que possivelmente os anciãos mal interpretaram a regra das duas testemunhas. Geoffrey Jackson mentiu descaradamente na Real Corte Australiana.
e disse para tirar da reta, ele disse: provavelmente, senhoria, os anciãos da congregação interpretaram mal a regra das duas testemunhas, que só pode denunciar um abusador, né, um violador, se tiver duas testemunhas. Ele disse que isso foi uma má interpretação dos anciãos. E nós cansamos de ver aqui nas literaturas, em discursos de ajudantes do corpo governante e membros do corpo governante dizerem que é necessário duas testemunhas, que nenhuma ação se tomará só por testemunho de uma pessoa. Não. Então, agora nós vamos ver a resposta desse ex-porta-voz. Do que ele vai falar sobre isso. E, olha, eu vou adiantar uma coisa para vocês. Ele é capaz de dizer aqui neste áudio, que eu já escutei, que os anciãos, todos, ao receber o testemunho de uma pessoa abusada, o primeiro que os anciãos fazem é denunciar a polícia. Ele disse isso, ele vai dizer isso aqui neste áudio. Parece que quem está mentindo agora sou eu, não é? Vamos é inacreditável. Conceição, pode falar. É inacreditável. Parece que... Ai, eu tenho que me beliscar aqui para ver se não é um pesadelo isso, que sonho não é. Vamos ver, vamos escutar a resposta dele? Vamos lá. Señoría, si a usted le consta si algún miembro de la asociación ha podido interpretar, como dice el letrado, en la práctica y con hechos, de que no hayamos difundido supuestos abusos sexuales porque no había dos testigos, interpretando pues este procedimiento, protocolo que tienen ustedes. eso puede. Agora é o juiz que pergunta. Pode ser verdade, então, senhor porta-voz, né, de Betel? Pode ser verdade o que disse o letrado, o que disse Carlos Bardavil? De que alguns anciãos mal interpretaram a regra das duas testemunhas e, por isso, não chegaram a levar um criminoso desse às autoridades e não denunciaram? Pode ser porque não interpretaram bem? E diz o representante, pode ser que isso aconteça, mas olha, não é a norma. Pode acontecer de um ancião não denunciar, mas não é a norma. Olha a mentira, gente. Ele está dizendo que a norma é, ao saber do abuso, já os anciãos, sem falar com ninguém, têm que denunciar para a polícia. Isso não existe. Isso é uma mentira. Primeiro, porque eu fui ancião há mais de 10 anos. A orientação é, recebeu, viu, ficou sabendo de um caso, ligar para o departamento legal de Betel. Não fazer nada de momento. O nome do abusador deve ser mantido em absoluto sigilo, é a orientação. E o departamento legal é que vai tratar o assunto. É claro que eles dizem, em ocasiões, aos pais da criança ou do jovem abusado, vocês têm o direito, eles dizem, vocês têm o direito de denunciar se quiserem. E depois, por trás dos bastidores, eles dizem, mas olha, se puder perdoar e deixar para lá é melhor, porque não vai sujar o nome da organização, nem de Jeová. Chegam a dizer, olha, vocês podem denunciar, viu? Mas cuidado, porque os meios de comunicação estão esperando essas notícias para defamar o povo de Jeová. Difamar o povo de Jeová. Eu recebo várias experiências assim aqui. E vamos ver o que diz esse aqui. Y el procedimiento está claramente definido. No, digo, usted es testigo, si sabe o conoce, pues es cierto. Hasta este año se hacía así siempre por los ministros. O no, no es cierto. Si lo sabe usted. Que si había alguna manera de actuar. Ya he comentado que desde hace décadas se vienen publicando artículos sobre el tema para proteger al menor. E incluso denunciar. Continuamos. No voy a entrar en lo de si es voluntario entrar a los testigos de Jehová, que lo damos por sentado. Un momento. Dado que desde hace décadas se vienen publicando artículos sobre el tema para proteger al menor. E incluso denunciar. Então, ele diz que, o porta-voz diz, durante décadas já se vem publicando em nossas literaturas que se deve denunciar qualquer abusador. Nós sabemos que na prática isso é mentira. Nós sabemos disso. Tanto é que eu li aqui vários artigos que dizem que pode ser recordações do passado,
ilusórias, que não se deve tomar em conta a imediato, e que deve tentar fazer o abusador falar com a vítima um contato, nem que for por carta ou por telefone. E se a reconciliação for possível, melhor. Eu li artigos disso aqui, neste canal. E agora ele está falando isso aqui. Vamos ver o último áudio. Salir de los testigos de Jehová. Desculpa. ¿Salir de los testigos de Jehová es un proceso complicado? Pues es relativamente sencillo, señoría. Una persona que es testigo de Jehová puede dejar de asistir a las reuniones y programas de enseñanza semanales sin tener que dar explicación. Olha só. Senhor representante de Betel, diz o advogado, é fácil sair das testemunhas de Jeová? Ele diz, é muito fácil. Basta com você deixar de assistir reuniões semanais e você não precisa dar explicações disso a ninguém. O que você acha disso, Conceição? Mais uma mentira deslavada. E a perseguição ferrenha dos anciãos na porta das pessoas, incomodando todo o tempo, e telefonemas e tudo, enfim, sem deixar rastro, né? Você não pode dizer, eles não deixam que você grave nada, né? Eles percebem que você vai gravar, eles desligam. Mas o tempo todo ali, é simples sair. Quer dizer, mais uma mentira. É uma grande pena que não se pode levar, no caso, não pode ser levado aos tribunais as provas cabais, as provas escritas, para que esse cidadão aí mentiu. Uma coisa, tal Conceição, qual. Uma coisa, querida, vou corrigir esta afirmação. O juiz tem toda a documentação na mão. Ah, sim. É que o juiz não revelou para ele. Mas a Associação Espanhola de Vítima colocou toda a documentação que desmente ele na mão do juiz. Ah, que ótimo! Então o juiz está sabendo que ele está mentindo. Armadilha para o rato, para os ratos, as ratazanas, que ótimo! Entende? Então ele mentiu com respeito ao abuso, né, de pequenos. Ele disse que o primeiro que os anciãos fazem é denunciar a polícia. É o primeiro que fazem. Mentira. Não é? E agora ele está dizendo aí, ó, que nós vimos, né? Que é facilíssimo sair da Testemunha de Jeová. É só você deixar de assistir reunião que você não precisa explicar nada para ninguém, não. Oh, que coisa, hein? Quer dizer, e no caso do abuso, mesmo que... Porque isso é coisa de dizer, de sugerir que pode levar às autoridades, é coisa recente. Esse negócio de dizer que é coisa antiga, nós sabemos que não é. A explicação... As publicações antigas é deixar o santo morrer, é deixar nas mãos de Jeová, aquelas mãos, sempre aquela velha chavão, né, o velho chavão, nas mãos de Jeová, isso e tudo, e muitas outras coisas. Agora, depois da Corte Real Australiana, né, dessa coisa aí, em 2015, 2016, aí em maio de 2019 tem a Sentinela. E aí faz menção realmente a que se faça isso, mas não é um incentivo forte. Existe, não, se quiser, pode ir, tal. Mas esquece de dizer a pressão que a pessoa sente, a bolha do medo que a pessoa sente. Não, pode ir, mas é melhor, irmão, como você falou, você como ancião sabe disso, nos bastidores. Não, irmão, será que vale a pena? E se não for verdade, vale a pena sujar o nome de Jeová? Será que não é melhor deixar nas mãos de Jeová? Como falou, vai ser uma coisa para cair na mão dos perseguidores para falarem da nossa organização. Então, a pessoa ali vai ficar com medo, vai ficar realmente com a sua consciência pesada e acaba não indo. Ainda tem um porém, ele vai começar a sofrer o ostracismo lá dentro, porque a maioria, a cultura TJiana é de não denunciar, isso é dos tempos primórdios, nós sabemos disso. Então, uma pessoa que agora quer furar, quer quebrar essa tradição, ele fica mal visto. Ele já vai ficar mal visto dentro da congregação. As pessoas vão tender a achar que essa pessoa não precisava disso. Tipo assim, não era para tanto. Olha, Adriana, eu conheço um caso muito grave com relação a isso, e que não foi na minha última congregação, não. Lá onde eu era, quando eu fui adolescente, de onde eu comecei, muitos anos atrás. Mas a situação deve ter cerca de uns 20 anos que aconteceu, entendeu? Eu só soube quando eu saí de lá. A pessoa foi presa, o pai, o abusador, foi preso, porque ele
abusava das filhas e abusava de modo, assim, de fato. Abusava até entendeu? Consumava o fato com as crianças. Consumava o fato. E esse homem foi denunciado, ele foi preso, inclusive, mas dentro na congregação, ele não participou da comissão porque não havia as duas testemunhas. Isso, e como está bem escrito lá no livro, que você bem sabe, e os anciãos sabem, nós hoje sabemos que temos acesso a esse livro, só pode ser tomada uma atitude, qualquer ação, se houver as duas testemunhas, como não havia as duas testemunhas oculares, dentro da congregação não foi feito nada. Esse homem foi até preso, esse homem começou quando ele foi solto, ele andava até com tornozeleira, ele teve uma liberdade condicional, ele andava com tornozeleira, mas dentro da congregação ficou aquele caso mal resolvido lá, entendeu? Ele não foi desassociado, porque o legalismo TJiano diz claramente que tem que ser duas testemunhas, e não havia duas testemunhas oculares do fato. Então, dentro de uma coisa dessa tão grave, a gente vê como uma coisa é. E no caso desse cidadão que eu conheci, houve a consumação do fato com crianças de 5 anos de idade. Um absurdo. Não foi somente, que seria muito grave, não foi somente toque, não, foi com tudo, foi completado tudo. E aí é o seguinte, quando houve a mãe da criança, foi chamada pelos anciãos para conversar, para ela contar a versão dela, pasmem, senhores, eu gosto sempre de usar essa palavra, pasmem, senhores, porque é de um absurdo, assim, que a gente não tem nem como classificar. O ancião que já morreu, inclusive esse ancião que já morreu, ele perguntou à mãe da criança abusada, violada, ô irmã, a irmã está rendendo ao seu marido o que é devido? Como se isso justificasse ele fazia o que ele estava fazendo. A bestialidade que ele fez. Quer dizer, então, de certa forma, é como se estivesse jogando a culpa na esposa. Entendeu? Assim, se ela estava negando o que era devido, então ele estava justificado em fazer isso com a filha. Gente, pelo amor de Deus, não você vê o nível de lavagem, o nível de cumplicidade, são cúmplices, de cumplicidade, a que são levados alguns anciãos a fazer uma pergunta dessa. Se a irmã estava cumprindo os seus deveres de mulher para com o marido, como se isso justificasse. É terrível, Conceição, isso. Eu posso citar, né, que eu fiz aqui um vídeo no começo do canal que falava em memórias de uma injustiçada, que era minha tia, que faleceu. Sim. Que foi abusada pelo meu próprio avô. A família inteira esconde isso. Eu não tenho mais medo de vocês, eu vou falar o que eu sei, porque minha tia falou para mim. Minha tia, chorando um dia, contou para mim tudo o que tinha acontecido com ela. E minha avó, que era testemunha de Jeová, era uma mulher boa, tal, mas defendia o marido, porque ele não tinha visto o que ele tinha feito, defendia o marido. E meu avô também maltratava, né, as filhas, além de abusar. E resultou que acabou que minha tia fugiu de casa. E foi chamada de tudo pela família porque fugiu de casa, para se livrar do pai. A outra que ficou em casa se jogou na linha do trem e se suicidou. A minha outra tia. Tinha uns 17 anos quando fez isso. 16, 17 anos. A família diz que ela se suicidou porque estava louca da cabeça, que sofria ataques epiléticos. Eu não vi. Essa minha tia que se suicidou nunca chegou a falar, eu não era nem nascido, nunca falou para mim o que realmente tinha acontecido com ela. Porque morreu, se suicidou. Mas se ele tinha feito isso com a primeira filha, quem me diz que a outra não se matou porque não suportava estar em casa mais? E estava amordaçada, nem podia dizer nada. Nem podia dizer nada. Porque, além da agressão, do abuso, recebia maltratos físicos. E eu tenho provas, porque familiares meus contaram que viram barbaridades dele batendo nas próprias filhas. Então, olha, quem quiser gostar de mim, que vai gostar. O que eu estou falando é verdade. Não me importa nada o que vocês pensam de mim. Nada, familiares. Nada. O que eu estou falando aqui é verdade. E todo mundo que me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Primeiro porque eu escutei da minha tia. Não preciso escutar de vocês. Escutei da minha tia o que fazia com ela. Acabou o papo. Acabou. Vocês querem continuar tampando esse lixo aí? Continuem. Me importa nada o que vocês pensam já. Nada. Acabou. Não quero falar disso, porque isso me deixa muito nervoso, Conceição, principalmente da minha tia. Tá? E uma coisa. Vamos continuar escutando as mentiras deles, que ainda temos muito áudio aqui. Podemos continuar? Vamos lá. Podemos. Para hacerlo, lo cual no significa que
o no significa que esa persona deja de ser testigo de Jehová. Distinto es el caso de la persona que manifiesta de manera voluntaria dejar de ser testigo de Jehová. En tal caso puede hacerlo de manera oral, expresándoselo al cuerpo de ancianos, o por escrito. Se respeta esa decisión y en ese caso se hace un breve anuncio a la congregación que textualmente dice: fulano de tal ya no es testigo de Jehová. También puede ocurrir que una persona que ha incurrido en pecados que la Biblia considera graves sea expulsada. Tanto en un caso como en otro, a la persona no se la rechaza, por el contrario, se le dice que... Olha só. Ele explica os vários motivos do que uma pessoa pode sair, que é fácil sair da testemunha de Jeová. Primeiro, a pessoa deixa só de assistir reunião. Nesse caso, não deixa de ser testemunha de Jeová. O contato se pode continuar com ela normal. Também tem os casos daqueles que escrevem uma carta, que é o meu caso, né? Se dissocia e entrega para os anciãos. E tem o caso daqueles que, mediante os pecados ditos na Bíblia, é um pecado grave, são desassociados, são expulsos. Em nenhum caso, esta pessoa é desprezada ou maltratada. Em nenhum desses casos, ele diz. E como a gente come isso aí, gente? Como? Como você engole isso? Você que está aí no chat. Que o porta-voz de Betel diga que aquele que fica inativo, né? Aquele que escreve uma carta e se dissocia, e aquele que é expulso, não são desprezados. Muito pelo contrário, ele diz. São bem-vindos a retornar e tal. Vamos continuar, Pedro. Todavía no me han preguntado sobre eso, pero dice usted que es sencillo también, el procedimiento de expulsión es sencillo. El procedimiento de expulsión consiste en un comité judicial eclesiástico que determina si el pecado grave cometido es fundamento para su expulsión o no. Se a pessoa está dizendo que o juiz agora pergunta, e como se faz essa expulsão, né? Como que é o procedimento? Ele diz, isso se faz um comitê, uma comissão judicativa, ou judicial, eclesiástica, onde se analisa, à luz da Bíblia, né, se o pecado cometido ele é grave ou não. E o nível de arrependimento da pessoa. Vamos ver. Normalmente nunca se le expulsaría, pero ese procedimiento se cumple cuando la persona persiste en el proceder iniciado y... Que a desassociação, a expulsão só acontece se a pessoa não se arrepende e continua no proceder errado. Quase nunca se expulsa ninguém por um pecado grave. É por não se arrepender. Continua. Decide, por ello, dejar de ser testigo de Jehová. Desde la posición que ocupa usted los testigos de Jehová, ¿le consta que hay alguna sentencia condenatoria a la confesión por abusos sexuales, encubrir abusos sexuales, incumplimiento de normativa, mentir a autoridades o casos similares? Olha só a pergunta que faz o advogado das testemunhas de Jeová. Não Carlos Bardavi, o advogado. Uma pergunta escondendo a verdade. Por quê? Porque não existe, né, e ele já sabia de antemão, com antecipação, não existe na lei, na justiça espanhola, nenhuma condenação às testemunhas de Jeová sobre abuso de pequenos. Não foi levado nenhum caso até o momento de abuso, né? Agora começaram a sair já. Mas justamente é por causa do ostracismo que se causa para quem denunciar. E ele faz essa pergunta querendo dar a entender. É mentira o que estão falando de nós, porque não tem nenhuma condena contra nós sobre isso. Vocês notam a mentira aí? A manipulação do próprio advogado? Percebe, Conceição, isso? Exatamente. Agora ele está vendo que as coisas estão destampando, as pessoas estão perdendo medo, a informação é tudo. As pessoas não estão perdendo medo, estão denunciando. Então agora eles vão ver. Quer dizer, ele querendo engabelar, como diz o outro, enganar, porque não existia denúncia por causa do medo. O medo de ser ostracizado, mesmo estando lá dentro, que isso acontece muito. O medo de você ficar sendo um mau exemplo, uma pessoa que ninguém convida para nada, ninguém mal vai para o campo, junto, né? Só o campo, como era antes. Mas para uma reunião social você não está presente, para uma brincadeirinha você não está presente, para um jogo de futebol, qualquer coisa, você está sempre fora
Tá sempre aquele peixinho fora d'água. Então, você não quer ficar assim, ostracizado. Você viu bem a questão daquela nossa Michele, a filhinha dela ostracizada, a filhinha. Então, a pessoa não quer estar no lugar que ele não é pertencente àquele lugar. É muito ruim isso. Você acaba se calando, até se culpando, entendeu? Há uma inversão das coisas, você de vítima passa a ser o culpado, e você, a bolha do medo crescendo, você deixando tudo nas mãos de Jeová, Jeová já deve com as mãos superlotadas de tanta coisa na mão dele para ele resolver. E as coisas continuando acontecendo. Simplesmente assim. Eles têm esse poder de manipular as pessoas a tal ponto que as pessoas de vítimas se tornam culpadas e ficam amordaçadas lá dentro. Quando vem para cá fora, que conseguem sair, né, conseguem alçar voo, é que tem coragem. Alguns, nem todos. Você vê que hoje muitas pessoas, como você falou outro dia, Adriano, pessoas que se viram como testemunha ali e acolá, que não quiseram nem aparecer para contar a experiência aí. Veja que ponto as pessoas costumam ainda com medo de aparecer, mesmo que não tenha outra questão de familiar ou não, mas só tem medo de aparecer, porque Olha só, essa lavagem é muito grande. uma coisa, o poder, o medo. O medo é tão grande que um dia desses eu tive que apagar uma live minha inteira que eu tinha feito de Sim. 1 hora e pouco. Por que eu tive que apagar? Porque simplesmente na hora de compartilhar uma informação, apareceu o meu WhatsApp e ali naqueles WhatsApp havia uma pessoa que estava morrendo de medo de ser identificada. Pois é. Então você veja o poder. Eu tive que apagar a live inteira pelo terror Sim. que as pessoas que saem de lá têm desta organização. Então, neste caso aqui, o que a gente está vendo é que o advogado da organização da Testemunha de Jeová já estava tudo combinado com o Sim. representante de Betel do que ele tinha que responder ou não. Note o que ele vai continuar dizendo agora. Presta atenção. Esa naturaleza. Sentencias condenatorias. Desde su experiencia, los ancianos o las personas con más autoridad dentro de la confesión les indican a los fieles cómo deben de proceder respecto de personas expulsadas. Olha só a pergunta que eles fazem agora, já combinada, né? Interessantíssimo isso. Você sabe se os anciãos da congregação têm alguma norma, né, de reportar os casos de abuso? Né? Olha só. E agora nós vamos ver a resposta. Olha quem está por aqui. Um grande abraço a Glenn Riddle. Querido Glenn Riddle, desde Peru. Um beijo em tu coração, meu querido Glenn Riddle. Quando quieras entrar aqui, amigo, es decir, Adriano, pode entrar, eu te envio o link e tu entras, querido, vale? Um beijo em tu coração, Glenn Riddle. Maravilhoso canal, meu. Maravilhoso canal, como tantos outros. E graças por tua ajuda e colaboração, Glenn. Um beijo, querido. Ai, ai. Pois, continuamos vendo a pergunta agora desse advogado e vamos ver a resposta que vai dar o representante de Betel. Qual deve ser o procedimento dos anciãos ao receber uma informação de que alguém sofreu abuso? Vamos ver. Os princípios bíblicos que seguimos están claros. Si me permite, señoría. No, a ver, vamos a reformularlo para lo que pueda ser relevante. Es decir, lo que se atribuye en el vídeo que aquí nos trae, no se analiza sus dogmas ni su religión ni nada remotamente parecido, es si a las personas que se las expulsa, pues la asociación de alguna manera les genera una situación de ostracismo y aislamiento social que pues, les pueda causar estrés o daños o demás. Es decir, por ahí vamos. De alguna manera la asociación a los expulsados trata de no tener ningún tipo de relación y aislarles y... ¿Puede usted explicarnos sobre esto en concreto? ¿Cómo no? Antes había empezado a indicar que no se rechaza a una persona que o bien se desvincula ou será expulsa. O juiz volta a falar sobre a expulsão e diz se trata, despreza uma pessoa que foi desassociada. E ele acaba de dizer que não, que antes ele já tinha falado, que não se recusa ou não se despreza a uma pessoa desassociada. Né? Continuamos. Por el contrario, cuando eso ocurre, en ambos casos se le informa
tanto a uno como a otro, que tiene las puertas en nuestro local de culto abiertas. Puede asistir a nuestras reuniones periódicas, puede incluso participar de la oración inicial y final de los cánticos o canciones que forman parte del programa. Tiene acceso a las publicaciones que puede retirar en el mismo local de culto o salón del reino si desea estudiar o leer esa información. Y puede solicitar de los ancianos una visita pastoral, de modo que no hay una actitud en ningún momento de rechazo. Oiga, la confesión o los ancianos ordenan a los testigos. Um momento que eu voltei aqui. Ele diz que não existe nenhum desprezo, que a pessoa, até mesmo quando é desassociada, ele é comunicada que ele pode assistir às reuniões, ele pode cantar com eles, pode receber publicações, como se fosse um convívio normal, ele está dando a entender. E nós sabemos que, em partes, eles permitem isso, mas a pessoa é desprezada, porque quando ele entra no salão, e até a hora de sair, ninguém nem olha na cara do desassociado. É como se passasse alguém imundo ao lado da congregação. Olham com desprezo a pessoa desassociada. Isso aqui ele não está falando. Ele está escondendo. Então, por aí vocês vão tendo uma ideia de como eles manipulam a informação para que a pessoa que está escutando entenda uma coisa que não é. E se vocês observam essa resposta que ele deu aqui agora, de pode pegar a publicação, cantar e orar conosco, é a mesma declaração da outra testemunha que nós mostramos no outro vídeo, que usou a mesma frase na mesma sequência, mostrando que é uma frase ordenada pelo Departamento Legal, estudado pelas testemunhas que têm que ir lá falar. Né? Isso é. Vamos terminar de escutar ese audio. Vamos ver. Otra vez. De culto abiertas. Puede asistir a nuestras reuniones periódicas. Puede incluso participar de la oración inicial y final de los cánticos o canciones que forman parte del programa. Tiene acceso a las publicaciones que puede retirar en el mismo local de culto o salón del reino si desea estudiar o leer esa información. Y puede solicitar de los ancianos una visita pastoral, de modo que no hay una actitud en ningún momento de rechazo. Oiga, la confesión o los ancianos ordenan a los fieles que no denuncien a las autoridades los delitos de los que tengan conocimiento. Olha o que diz o advogado da organização. Os anciãos têm ordem da organização da Testemunha de Jeová de não denunciar às autoridades os delitos e os crimes que ficam sabendo. Vamos ver a resposta agora do representante de Betel. No, en ningún caso, lo contrario es cierto. Não, de jeito nenhum. Isso não é assim. Continuamos. De hecho, en una publicación que se estudia con las personas que quieren llegar a ser testigos de Jehová, se dice, y si me permite, señoría, cito textualmente. No, no hace falta, no hace falta. Pues dice textualmente que cualquiera que denuncie cualquier tipo de delito, incluidas los abusos sexuales, cumple con una responsabilidad ante la ley. Por lo tanto, no es nada que pueda ser considerado impropio. Olha só. Inclusive, senhoria, ele diz, existem publicações nossas que dizem que a pessoa que fica sabendo até de um abuso infantil cumpre com o seu dever na lei de denunciar. E não é nada criticado isso. Que mentira mais descarada. Na prática é outra coisa. É um discurso para fora e um discurso para dentro. Simplesmente isso. É isso. Vamos, olha o que ele diz a seguida. Agora ele vai falar a sequência do que devem fazer os anciãos. E ele vai pôr em primeiro lugar que os anciãos, o que primeiro que fazem, ele diz que isso é o que fazem, hein? Não é o que está recomendado, não. É o que os anciãos fazem. Quando sabe de um abuso, o primeiro que os anciãos fazem é denunciar para a polícia, para as autoridades. Vamos analisar passo a passo. Vamos ver. En relación con los abusos sexuales que mencionaba, ¿cuál es el protocolo o la política que tienen los testigos de Jehová respecto de este tipo de delitos? O advogado disse, fala para nós então agora, o advogado da organização. Fala qual é o protocolo que vocês usam quando ficam sabendo de um abuso.
um abuso, né, de pequenos. Qual que é o protocolo que vocês seguem? Vamos ver o protocolo que ele diz que seguem. Si me permite, señoría, me gustaría hacer referencia directa a esa política. ¿No sabe usted de memoria o necesita consultarlo? A ver, simplemente es la política en general, no detalles, sino cuando los miembros, o la directiva o lo que fuere, tienen conocimiento de alguna denuncia por abusos sexuales, ¿qué se hace? Bien, pues mire, en esos casos los ancianos inmediatamente denuncian el caso ante las autoridades porque reconocen que esa es su obligación. O que vocês acham disso? Ele diz que quando esse assunto chega na mão dos anciãos, o primeiro que eles fazem é denunciar as autoridades competentes, porque eles sabem que essa é sua obrigação. Eu não sei se me picou uma cascavel, se foi uma jaracuçu, se foi uma coral, ou se foi uma caninana. Porque ou eu estou alucinando, ou isso aqui é rir da cara das autoridades também. Também. O que você acha disso, Conceição? Temos mais, hein? Mas o que você acha disso? Tá bom. E o tal segredo eclesiástico, que aí eles se apoiam no que a Igreja Católica tem esse regime de não contar o que é confiado ao padre. Aí, nessa hora, eles aplicam para eles. Cadê o segredo eclesiástico? Quer dizer, ele fala que as pessoas, a primeira coisa que fazem é denunciar. Está contradizendo o que o livro diz, que é ligar para o departamento legal de Betel. Não é denunciar. É aquele discurso mentiroso para tentar enganar a autoridade. Se eles têm essa cara de pau de fazer isso perante uma autoridade, imagine do que não são capazes. Quer dizer, mentindo do início ao fim. Isso está até indo contra o que está escrito lá. Mas isso é bom que aconteça, porque realmente joga por terra de uma vez por todas, realmente o que eles são. Entrou ali, eu desliguei. Então, joga por terra o que eles realmente são. Não pode realmente... Não tem nem como classificar uma pessoa dessa, mentir descaradamente. A gente tem que usar um termo mais elegante, mas não tem como usar outro termo. Porque o que ele está dizendo é uma inverdade cavalar. Porque o próprio livro diz claramente ligar para o departamento legal, não é para ligar, não é para denunciar. E ainda tem a questão do segredo eclesiástico, que eles se apoiam nisso. Então, não é, apenas diz que a pessoa, o parente, sei lá o quê, que pode ir fazer isto sim, dentro de todas as condições que nós já conhecemos, vá, mas você, é aquela coisa para inglês ver, vá, mas depois você vai se acertar com o que resultar disso, e corre o risco da pessoa ser associado se a coisa não for comprovada. Isso é. Olha então, são muitas implicações. Isso é muita mentira e muito engano, Conceição. Mas, olha, vamos terminar de escutar e depois a gente conversa um pouco mais. Porque tá no final o áudio. Olha o que ele continua dizendo. Vamos ver. Informan também a los padres de la víctima que tienen el derecho absoluto de hacerlo. Olha só. Depois que os anciãos... Esse é o protocolo que ele disse aqui, hein? Sim. O protocolo que ele acaba de dizer é, primeiro, os anciãos o que fazem é entrar automaticamente em contato com as autoridades legais, a polícia, né? E denunciar. Depois de fazer isso, eles entram em contato com os pais. Aí já dá para ver que é uma mentira, porque os pais já estão sabendo de tudo antes dele. Aí entra em contato com os pais e diz que os pais também têm todo o seu direito de denunciar, se quiserem. Só que eles já fizeram isso. Oh, brincadeira. Papai Noel existe. Olha só o que ele acaba... Vamos voltar um pouquinho para escutar de novo? Vamos ver. Vamos escutar de novo um pouquinho. Vamos ver o que ele fala. Ó, vamos ver. De hecho, en una publicación que se estudia con las personas que quieren llegar a ser testigos de Jehová, se dice, y si me permite, señoría, cito textualmente. No hace falta, no hace falta. Pues dice textualmente que cualquiera que denuncie cualquier tipo de delito, incluidas los abusos sexuales, cumple con una responsabilidad ante la ley. Por lo tanto, no es nada que pueda ser considerado impropio. En relación con los abusos sexuales que mencionaba, ¿cuál es el protocolo y la política que tiene el Jehová respecto de este tipo de delitos?
Pues si me permite, señoría, me gustaría hacer referencia directa a esa política. ¿No sabe usted de memoria o necesita consultarlo? A ver, simplemente es la política en general, no detalles, sino cuando los miembros, o la cúpula directiva, lo que fuere, tienen conocimiento de alguna denuncia por abusos sexuales, ¿qué se hace? Bien, pues mire, en esos casos los ancianos inmediatamente denuncian el caso ante las autoridades porque reconocen que esa es su obligación e informan también a los padres de la víctima que tienen el derecho absoluto de hacerlo. Una vez dado ese paso, los ancianos se interesan en la víctima, si es adulta, y en los padres o familiares de la víctima para prestarle asistencia religiosa. Es entonces cuando se determina si se ha de formar un comité judicial eclesiástico para determinar a su vez si la persona acusada permanecerá o no en la congregación, o si ha de ser expulsada. Pero se denuncia en todo caso. Se denuncia en todo caso, porque es una obligación que reconocen los ancianos que deben dar esse passo de imediato. O que vocês acham disso? Ele diz que o protocolo é: primeiro, os anciãos ficou sabendo, automaticamente já denuncia para a polícia. Segundo passo, comunica aos pais que se eles quiserem, eles podem fazer também. Terceiro passo, eles vão ver se cabe formar uma comissão judicativa ou não. Como que se eles já denunciaram na polícia, como que eles vão ainda ver se vai formar uma comissão judicativa ou não? Por aí já se vê a mentira. E depois, então, eles vão dar apoio espiritual para a família envolvida. Em todos os casos, o advogado diz, o advogado da organização. Então, em todos os casos, o procedimento qual é? Ele diz, denunciar as autoridades. De qualquer jeito. Olha só, outra vez. Ancianos inmediatamente denuncian el caso ante las autoridades porque reconocen que esa es su obligación e informan también a los padres de la víctima que tienen el derecho absoluto de hacerlo. Una vez dado ese paso, los ancianos se interesan en la víctima, si es adulta, y en los padres o familiares de la víctima para prestarle asistencia religiosa. Es entonces cuando se determina si se ha de formar un comité judicial eclesiástico para determinar a su vez si la persona acusada permanecerá o no en la congregación, o si ha de ser expulsada. Pero se denuncia en todo caso. Se denuncia en todo caso, porque es una obrigación que reconocen los ancianos que deben dar esse passo de imediato. Os anciãos devem dar esse passo de denunciar, fazem isso de imediato. Sem antes nem consultar com os pais, não. Os anciãos ficou sabendo, eles já vão e denunciam para a polícia. Isso é o que ele está falando aqui. Pir, corococor. Mentirosos, nojentos. Ó, desculpa aí, ó, Raposa de Fogo, que você falou para mim maneirar nos adjetivos. Não. Aqui não dá, hein? Nojentos. Asquerosos. É o que vocês são. Vocês são a lacra do mundo religioso. Vocês me provocam os líderes mentirosos como este, que acaba de deixar esse áudio aí. Você me provoca repugnância. Tenho dó dos que estão baixo o comando de vocês. Dó, pena, dos que estão aí dentro enganados por esta seita diabólica. Dó, pena, lástima eu tenho. Primeiro porque eu não temo vocês. Nada. E eu tenho tantos áudios meus privados que comprometem a vocês. Eu tenho tantas cartas de comissão judicativas, com nomes e sobrenomes. Eu tenho muitos áudios com superintendentes de circuito. Tenho uma vontade de fazer isso público que vocês nem imaginam. Eu tenho áudios de corpos de anciãos em grupos de anciãos. Tenho tudo guardado. Aonde se detona totalmente a vida pessoal de cada um da congregação. Tenho tudo guardado esperando vocês. Tudo. Ainda não é hora de eu mostrar. Aqui, pelo menos, não. Tem que ser num tribunal.
que você achou, Conceição? Esses áudios parecem que foram mais fortes, foram mais pesados que os anteriores, né? Pois é. E aí, mais pesados, ainda mais partindo do que de um porta-voz de Betel. A gente é assim, pô, o cara vai falar a verdade, ou pelo menos não vai mentir tanto. Quer dizer, é do mais baixo ao mais alto escalão. Aliás, eles estão seguindo o seu líder, né? Um dos seus líderes, o Geoffrey Jackson. Também o cara lá na corte australiana, ele fez algo que condena, né? Jurar. Mas jurou sobre a Bíblia, mas que Bíblia? Ali é uma perversão do novo imundo, então não tem valia nenhuma, realmente. Botou a mão em cima daquela Bíblia, não tem valor nenhum. Agora, é interessante como eles realmente mentem, assim, abertamente, é a certeza da ignorância das pessoas. Eu estou falando sobre, não é sobre a autoridade, não, digo dos membros. Porque se você falar isso com o membro, eles vão dizer textualmente que é mentira. Porque a pessoa... Por exemplo, eu fiquei lá tantos anos, mas eu nunca fui ancião, nem poderia ter sido, então eu nunca pude saber da real condição disso aí, do que acontece, não tinha acesso a livro. Então, quem nunca passou por isso lá dentro, porque quando eu tive o meu problema, que eu falei na minha live, eu tinha 7 anos de idade, mas eu não estava lá na organização e nunca falei com ninguém. Então, não houve nenhum tratamento lá dentro. Então, quer dizer, eu nunca soube como as coisas procedem. Aí, quer dizer, eles se aproveitam dessa ignorância dos membros de que não sabe do que acontece nos bastidores, das cartas reveladoras, das cartas orientadoras, do livro de receita de procedimentos, que é o livro dos anciãos, e das pessoas que nunca passaram por isso. E quem passou não sabe a real condição. Quem passou está ali sob a batuta do medo, vai fazer o que o ancião diz, até por medo de eles serem ostracizados lá dentro, por dizerem meias verdades. Nem quem passou, Adriano, vai ter a real noção do que acontece. Quem passou vai se sentir ainda como culpado. Tanto a criança, a adolescente, como os próprios pais, dependendo da lavagem cerebral e do medo imputado a esses, ele ainda vai se sentir ele como sendo o errado. E se ele for levar adiante, ele ainda vai estar cometendo algo contra Jeová. Então, nem quem passa tem a noção do que realmente acontece. E quem nunca passou, muito menos, vai crucificar aquele que pense em denunciar. Então, eles lidam com isso, a total ignorância das pessoas, dos membros, eles apostam nisso e eles logram êxito nesse procedimento porque as pessoas desconhecem. Hoje nós sabemos, eu digo, nós assim, não vocês anciãos, digo nós que não éramos anciãos, nada disso, só sabemos agora do que acontece. Fiquei lá 52 anos, mas não sabia do que acontecia. Hoje eu tenho clareza total. Eu tinha desconhecimento, tinha questionamento, mas não sabia como as coisas procediam. Você não pode perguntar, não pode saber, não sabe o que de fato ocorre. Graças a Deus, hoje nós estamos tendo tudo destampado, graças aos canais, graças aos ativistas maravilhosos que estão assim, está descortinando tudo isso para nós. Isso é, graças a este Deus Todo-Poderoso e ao seu Cristo que tem guiado nossas vidas, né? Eu não sei se vocês perceberam. Eu vou explicar para vocês uma coisa aqui agora, depois de tanta mentira assim que a gente vê, né? Eu vou explicar uma coisa para vocês que quero que vocês entendam. Depois que eu saí da organização das Testemunhas de Jeová, eu me tornei com mais fé, eu tenho mais fé no Todo-Poderoso. Eu me tornei uma pessoa de uma fé mais forte, mas uma fé pura, na essência da fé de um ser humano. Em que sentido? E eu creio que ainda estou num caminho de melhora nisso aí. Porque eu já não creio mais, né, no Deus ditaminado ou descrito pelas religiões. Esse Deus para mim já não existe. Este Deus para mim foi manipulação humana. Eu respeito aqueles que acreditam ainda, hein? Eu respeito. Mas quando eu li, né, por exemplo, no caso lá daquela orientação que dá às mulheres, né, do apóstolo Paulo, que diz assim, a orientação ele começa dizendo sobre a mulher, né, que se o marido for descrente, que ela ainda continue vivendo com ele, né? Ele diz assim, esta não é orientação do Senhor, mas minha. Isso não diz o Senhor, digo eu. Vocês chegaram a ver esse texto? Sim. Isso não diz o Senhor, digo eu. Então, quanto mais eu vou estudando, eu me dei conta de que uma grande parte se nota que tem a mão divina. E outra parte, eu me reservo o direito de estudar mais.
para verificar realmente o que acontece. Esse é um direito que agora eu tenho e ninguém vai tirar de mim. Ninguém mesmo, nenhum fanático religioso que entre aqui vai tirar esse direito de mim. Aqui, neste canal, eu nunca vou fazer proselitismo para nenhuma organização religiosa. Nenhuma. Não vou aceitar aqui no canal também, em comentários, gente fazendo proselitismo para determinada denominação religiosa. Quando eu ver isso, eu vou avisar uma vez. Na segunda, se fizer de novo, é expulso totalmente bloqueado neste canal. Eu não aceito aqui proselitismo a nenhuma organização religiosa humana. Nenhuma. Hoje eu creio num Deus que me demonstra sua existência pela perfeição da criação humana, né? Eu não tenho hoje uma religião, porque muitos... Por que eu estou falando isso agora? Porque tem muita gente que me pergunta, Adriano, de que religião você é? Onde você se congrega? Não, eu me congrego todos os dias com pessoas de bom coração nesse canal. Todos os dias. Eu me congrego aqui. E falamos de Cristo, e falamos de... Só que a minha fé agora em Deus e no meu Cristo é minha. Ninguém entra aí. Ninguém. Ninguém entra aí. Desprezo as Sagradas Escrituras? Não, porque eu sei que ali dentro tem muita coisa inspirada, mas não tudo, porque meus estudos já me mostraram isso. Segundo, concordo em partes com o Deus, né? O Deus que disse Albert Einstein, né? De Spinoza. Se tem uma frase do Deus de Spinoza que eu gosto muito, ele diz o seguinte: o Deus de... O Deus não, né? O Todo-Poderoso, porque a palavra Deus também vem de Zeus. Eu não quero nada com isso aí. O Todo-Poderoso diz o seguinte: se você não é capaz de me ver nos olhos do teu filho, ou do teu netinho, né? Da tua netinha. Se você não é capaz de me ver na grandiosidade da natureza, de um bosque, se você não é capaz de me ver no amanhecer do dia, no pôr de um sol, não me procure dentro de um livro. Entendem a magnitude dessa frase? Isso mostra a libertação da bitolagem. Tem pessoas que não param para analisar o bonito da criação e estão lá dentro deste livro seguindo regras e regras de um Deus que no passado, muitas vezes, eu não estou de acordo com muitas coisas que eu vejo. Mas eu respeito cada um. E cada um faça o que quiser da vida. Desde que respeite o próximo, não prejudique a ninguém e busque fazer o bem para os demais. Acabou. Mas eu cheguei num ponto e numa idade da minha vida que eu não passo pano para ninguém mais, não. Nem para mim. Vou passar para os outros. Depois de ver tamanha mentira descarada que nós escutamos aqui, saber que ainda vai ter pessoas que vão entrar aqui, vão escutar isso e ainda vão defender esta sujeira chamada Organização Watchtower. O que você acha, Conceição? Não tem que concordar comigo também. Você faz... Não, eu assino embaixo porque eu comungo dessas suas palavras. A minha religião hoje está em João 14,6 e pronto, não placa nenhuma na minha vida. Não quero elo nenhum entre mim e o Criador, só Jesus, elo humano nenhum. Então não quero placa nenhuma, não quero realmente comungo das mesmas coisas. E com relação à Bíblia, também acho isso. Eu também tenho estudado, não tão profundamente quanto você, mas não condiz aquele Deus cruel, aquelas matanças horríveis. Por exemplo, então você vê assim, uma pessoa, como a gente vê aqui os relatos lá, né? Que tinham que invadir, era a ordem para invadir uma terra alheia, saquear tudo, levar as pessoas, destruir tudo, levar tudo. Gente, não acho, sinceramente, você olhando isso aí, poxa, então a pessoa vai chegar na sua casa, saquear tudo, levar tudo, como despojo, e achar que está certo? Então, essas coisas, né? Por exemplo, então tem uma parte que eu achei também muito pesada. Deixe vivas as meninas. As meninas vão servir para vocês. Quer dizer, as meninas iam ser escravas sexuais daquelas pessoas que conseguiram
ficar com a terra, os vencedores. Então, essas coisas assim, como você fala, como tem aquela parte da criança que riu do profeta e foi as crianças que foram trucidadas, foram mortas pela fera. Então, são coisas cruéis que a gente vê e que não condiz com o Deus de amor. Então, hoje, realmente, eu me apego ao Deus pregado por Jesus Cristo, ao Todo-Poderoso pregado por Jesus. A lição do amor, a lição do amor, a lição do perdão, a lição da empatia, a lição da compaixão, que é um trabalho diário. Nós não estamos prontos, ninguém está pronto, né, na nossa imperfeição, é uma construção diária. E caindo aqui, caindo acolá, a gente vai levantando e vai conseguindo ser uma melhor versão de nós mesmos, se esforçando a cada dia para ser uma melhor versão, para olhar para o nosso exemplo, que é Jesus. Eu comungo perfeitamente dessas suas palavras, não para lhe agradar, mas porque eu também acredito nisso. Apesar de ter vivido tanto tempo lá dentro, hoje, com essa libertação, eu estou limpando cada vez mais todo o vínculo que eu tinha com esta organização mentirosa, com seus dogmas, com as suas crenças limitantes. Eu estou procurando a cada dia melhorar para ajudar a mim e a outros. Olha só que bonito. Obrigado, Conceição. Estamos recebendo aqui mensagens de Lília Pereira. Querida, eu li aqui tua mensagem que você sofreu abuso na sua infância e que você não foi entendida por eles, né? Você passou por uma comissão judicativa e foi repreendida quando você falou da tua situação de abuso na infância. Sinto muito, Lília, por você ter passado isso, querida. Seja bem-vinda a este canal. Você é parte desta nossa família e aqui você vai ser sempre querida e respeitada. Você é uma vencedora, uma sobrevivente desta organização. Parabéns por estar aqui e continuar lutando, viu? Isso é. Ela diz aqui o último comentário. Eles me disseram que pelo fato de ter muitos anos, não poderia fazer nada pelo fato também da pessoa estar morta. Claro, é o que eles vão dizer. E se tivesse viva, ia acontecer o mesmo, viu? Eles iam falar que não podiam fazer nada porque já passou muitos anos. Assim eles atuam nestes casos, viu? Assim que, olha, gente, eu oriento, né, a todos a se certificarem do que creem. Façam isso, é o teu crescimento, né? Não fiquem presos nos dogmas e nas doutrinas de homens, como este chamado corpo governante. Na verdade, dizem ser o escravo fiel, né, e prudente. Que escravo se faz chamar? Eu pergunto, qual é o escravo que se faz chamar amo? Um escravo que se faz chamar amo, ou dono, ou governante. Por aí você já vê a mentira, né, desta organização. O Criador, seja ele como ele for, hein? Hoje eu já nem sei como ele é. Seja ele como ele for, ele está muito longe de ser este ser que pintado pelas testemunhas de Jeová. Seja ele como ele for. Ele está longe de ser este ser que pinta as testemunhas de Jeová. Este ser vigiador constante, esperando qualquer falha tua para anotar, para depois te castigar com a morte ou com o sofrimento. Não creio mais nesta coisa de vocês aí. Né? Façam uma coisa, pesquisem, por exemplo, a origem desse Jeová. Procurem pesquisar, né, fora da jw.org, fora daí, da seita, procurem pesquisar a origem desse nome Javé, por exemplo. E vocês talvez se surpreendam muito. Né? Porque todos nós temos a responsabilidade individual de nos certificar se estamos agradando ou não o Todo-Poderoso. E tem aqueles que não creem em nada. Respeito vocês também. Também respeito. Não penso como igual, mas respeito. E vocês são bem-vindos aqui. Porque este canal está para receber a todas as pessoas que têm um coração machucado, um coração revoltado para com injustiças. A todas as pessoas que têm a sua alma ensangrentada. Estou falando em espanhol, né, parece. Todos vocês são bem-vindos aqui e sempre serão. Por isso, aqui não entramos para discutir.
o que acreditamos um ou acreditamos outros. Não. Aqui entramos para nos abraçar a alma, para darmos abraços de almas. Porque, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, todos nós estamos machucados pelo engano, pelas injustiças e pela falsidade religiosa. Todos nós estamos machucados pelo desprezo familiar. Todos nós estamos machucados pela impotência de lutar contra uma suposta verdade que, na realidade, é uma mentira. E nos vemos muitas vezes de mãos atadas, porque as pessoas que mais amamos são aquelas que mais escupem na nossa cara o desprezo e apegar-se a quem não os ama. Simplesmente os vê como peças de um jogo, que significa dinheiro para eles. Assim são vocês, apoiadores da Torre de Vigia. Assim são vocês, meus familiares, que pensam estar fazendo o correto e, na verdade, estão cometendo uma das maiores injustiças da vida de vocês. Vou orar a cada dia para este Ser Supremo, Todo-Poderoso e o seu Cristo, que ajude vocês a despertarem um dia, porque, de momento, o único sentimento, além de amor, né, o único sentimento que eu tenho por vocês é lástima e pena. E de mim, sinto vergonha de mim, de ter um dia pertencido a esta organização. Sinto vergonha de mim, de ter despertado sábados e domingos pela manhã, ter tomado do tempo de meus filhos e de outras atividades para me arrumar por roupas ao padrão de vocês, seita, e ter gastado o meu tempo em enganar pessoas sem saber que eu estava enganando. Sinto vergonha de mim, de ter discutido, às vezes, positivamente, discutido com pessoas defendendo essas doutrinas humanas. Tenho vergonha de mim, de ter dito a algumas pessoas que a regra ou a lei do sangue era a verdade nas testemunhas de Jeová. Sinto vergonha de mim, de ter entregado um relatório das minhas atividades a vocês a cada mês. Tenho vergonha de mim de ter perdido tempo dos meus dias preparando discursos de assembleias, de congressos e discursos públicos de reuniões. Tenho vergonha de mim de ter participado em reunião de anciãos, aonde o máximo que se fazia era falar da vida dos outros. Tenho vergonha de mim de ter participado em escolas de anciãos, aonde se reservava um dia inteiro só para se falar de como julgar a pessoas. Tenho vergonha de mim, de ter educado minha filha dentro desse lixo. Tenho vergonha de mim, de ter acreditado que isso um dia fosse me trazer um paraíso, sendo que o paraíso estava dentro de mim e eu não percebia. Tenho vergonha de mim, de ter desprezado pessoas de bom coração, simplesmente por não terem participado das minhas ideias. Tenho vergonha de mim, de ter entrado em uma sala para fazer uma comissão judicativa com outros. Tenho vergonha de ter levado o nome Testemunha de Jeová. Espero que o que eu falei não doa a ninguém. E se doer, me importa um pepino. Porque é verdade o que eu falei. Conceição, querida, ter aí seu tempo para se despedir, dizer o que você quiser dizer aí para terminar, e depois nós vamos nos despedir das pessoas. Um beijo. Querida. Fiquei assim, eu e todos nós estamos assim muito emocionados com a sua confissão aí agora, que já fez isso outras vezes, e você discorrer sobre tantas coisas, que foi tanta perda de tempo, tantas vidas envolvidas e assim por diante. Aí eu fico assim pensando, você falou, tenho vergonha de tantas coisas. Aí eu penso assim, será que algum dia essas pessoas que estão mentindo, que mentiram descaradamente, com a cara mais deslavada lá no tribunal, no dia que essas pessoas caírem em si, se você diz claramente que teve vergonha e estava enganado, essas pessoas que mentiram conscientemente, porque essas pessoas, esse ex-porta-voz
sabendo de cabo a rabo das coisas, e mentiu para livrar a cara da torre de vigia da empresa, em detrimento de pessoas que estão aí jogadas, vidas que estão sendo dilaceradas, vidas perdidas, sonhos perdidos, e ele mentiu para defender uma organização, deixando seus irmãos entregues aos lobos, entregues às feras, deixando que as pessoas continuem sofrendo como sofrem. Será que um dia um homem desse e tantos outros que mentiram, e que vão continuar mentindo, em nome de uma organização, porque deve estar ganhando sei lá o quê, não vou aqui dizer o que, eles lá que sabem o que estão ganhando. Será que algum dia poderão ter a dignidade de fazer essa confissão que você fez aí? Será? É uma boa pergunta essa. Porque você, como tantos outros, como eu e tantos outros, embora eu não tenha chegado ao seu grau, porque nunca fui ancião, mas todos nós estávamos enganados, tão enganados estávamos, que hoje estamos aqui fora, com todo esse fervor, toda essa maneira firme de falar, porque nós estivemos lá dentro de verdade, embora com a nossa imperfeição. Estivemos de verdade, não estávamos fingindo, não estávamos fazendo tipo lá dentro. Então, hoje, a nossa indignação é fruto de todo o empenho que foi dado, de toda a vida que foi deixada lá dentro, tantos sonhos, tantas coisas deixadas para trás, tantas pessoas importantes na nossa vida, tudo que nós deixamos para trás. Então, hoje, podemos dizer assim, tenho vergonha de ter pertencido, mas, por outro lado, eu digo, nós estávamos enganados, não foi uma coisa dolosa, nós não praticamos crimes, nós não somos cúmplices. Cúmplice é quem sabe de tudo e continua defendendo e continua levando as coisas adiante, passando com um rolo compressor em cima de tantas vítimas. Esses sim são cúmplices, esses sim deveriam ter vergonha de tanto mau caratismo, se eu posso dizer isso, não sei, mas enfim, nós éramos vítimas, estávamos lá até cometendo certas atrocidades, como, digamos, o ostracismo, mas estávamos pensando que fazíamos o que era certo. De certa forma, estávamos como Paulo quando apoiou o apedrejamento de Estevão. De certa forma, é isso aí, entendeu? Foi uma crueldade, mas achava que estava fazendo o certo. Hoje nós estamos aqui fazendo um outro trabalho de despregação, de mostrar às pessoas para que elas tenham essa oportunidade, como eu sempre digo, de escolherem sim ou não, de saberem onde estão pisando e assim tomar uma decisão consciente, para que não venham amanhã a fazer o discurso que você fez aí. Ter vergonha de tantas coisas que você fez, mas que você estava na ignorância nesse sentido, porque não nos era dada a oportunidade e não existia a santa internet. Então, hoje eu continuo dizendo isso. Você me convida para participar e eu participo, porque eu acho que você está ajudando as pessoas. Quando eu vi outro dia um comentário no chat, a pessoa dizendo assim, olha, eu gosto muito de você, Conceição, e um dos seus áudios me ajudou a despertar. Isso não tem preço. Eu não tenho o número que você tem de pessoas que despertaram, eu não tenho um canal. Mas uma pessoa dizer isso, entendeu? Uma mulher, e eu tentei entrar em contato com ela, mas não consegui. Ela falou assim, eu, meu marido e minhas 2 filhas, nós saímos. E assim, a gota d'água foi ouvir um áudio seu. Então, este trabalho tem que continuar. Nós estamos aqui mostrando isso aí. Não somente, nós não estamos dizendo que só a Torre de Vigia é mestre do engano, mas nós falamos com propriedade daquilo que nós vivemos. Existem tantas outras aí, entendeu? As pessoas estão livres para pesquisar. Nós estamos falando com consciência daquilo que nós vivemos. 50 anos. Você foi 50 anos, quer dizer, desde que você nasceu aí dentro, lá dentro, quero dizer. Eu não nasci aí dentro, mas eu entrei muito jovem também. Fiquei 52 anos, então nós temos uma bagagem. Nós não estamos aqui inventando nada, nós não estamos fazendo um tipo aqui, um personagem. Nós estamos falando aquilo que nós vivemos e o resultado das nossas dores. Como você falou, não tem uma pessoa que tenha saído da Torre de Vigia que esteja no pleno uso, que seja assim, centrado, equilibrado. Não tem como, gente. São muitos anos de lavagem, de medo, da bolha do medo, de todo o cerceamento, então a gente não sai. Não pode sair e dizer assim, sou uma pessoa completamente equilibrada, não existe isso. Mas nós estamos falando aquilo que nós vivemos e vivenciamos e vivimos outros também passar. Então, embora com o nosso desequilíbrio, eu sei que eu tenho muito desequilíbrio, mas é a pura expressão da verdade. A verdade que nós vivemos e que nós estamos continuando agora, a verdade mesmo do outro lado, que nós estamos ajudando outras pessoas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, por esse
abrir de olhos, né? Agradeço a você e a tantos outros que nos ajudaram e que estamos continuando a ajudar. Cada dia é um tijolo a mais que colocamos nessa construção de uma nova maneira de ver as coisas, de viver com essa liberdade de pesquisar, com essa liberdade que a gente tem de ver as coisas não com os olhos tapados, não com os óculos da torre de vigia ou de qualquer organização que cesseia a nossa maneira de ser, de viver, o nosso olhar crítico. Nós hoje somos livres, livres em nome do Senhor Jesus e do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Olha só. Conceição, alguns já me perguntaram, você chama sempre a Conceição, né? Por quê? Me perguntaram. Eu disse, sabe por quê, né? E por dentro eu digo para mim também. E vou dizer agora aqui em público. Eu chamo você, primeiro, porque eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por você e pela tua história. Segundo, porque este canal é Adriano, a voz dos que não falam. E para mim, você, Conceição, como mulher, embora você não seja, você tem idade para, poderia ser uma vó. Sim. Você é uma mulher, a típica mulher que é oprimida dentro da organização. A típica mulher que eles tentam calar a boca. E você representa a voz do povo, né? Do povo que saiu lá de dentro. A tua forma abrasileirada, pura de falar. Essa expressão, essa força que você transmite na tua voz, esta sinceridade, faz com que você represente a muitas mulheres que estão aqui nesse chat e a muitos homens também, e a mim. Então, as tuas expressões, esta efusividade positiva e bonita, representa a muitas pessoas. Então, é por isso que você está sempre convidada a entrar aqui. Sempre convidada. Quando você sentir que aquele assunto está te incomodando e você, Adriano, eu gostaria de entrar. Se no dia, eu já te mando o link, você sabe que é assim. A não ser que naquele dia eu tenha programado alguma coisa diferente, eu vou te avisar no privado. Conceição, amanhã você entra, porque hoje tenho programado isso. Mas você está sempre convidada. Este canal é tua voz também, Conceição. Tá bom, querido? Obrigada, obrigada. Obrigada, Eliane, aí, que disse que me ama. Aí. Amo você, Conceição. Pois é. Então, hoje eu estou destampada, hoje eu falo, e às vezes eu perco, porque eu falo muito rápido, mas é o quê? Foram 50 anos de mordaça. Mulher não tem vez nem voz. Mulher é elemento de segunda categoria na organização. Então, aquela que tem um poder de fala, ela é silenciada de todas as formas. Ela é silenciada de todas as formas, eu sei disso. Então, hoje eu tenho o canal Adriana, a voz dos que não falam, então eu estou realmente colocando para fora, e às vezes falo até demais, mas é justamente o tempo que fiquei sem poder colocar para fora aquilo que eu queria e que eu precisava falar. Hoje eu estou tendo essa vez de voz. E ainda tem um porém, Adriano. Muitas pessoas na minha idade não conseguem ser tão, assim, efusivas, como você diz. Até por ter ficado lá dentro tão condicionada. Poxa, eu tenho 66 anos, Adriano. Então, muitas pessoas na minha idade não, já foram tão condicionadas que não conseguem falar mais. Eu fiquei lá tanto tempo, mas hoje ainda consigo. Eu acho isso uma vitória. Eu consegui colocar para fora certas coisas. O tic-teco ainda tem uma conexão boa. É que nem diz a Lu aí, Conceição é uma baiana arretada, assim como eu. Beijos, querida. O André Luiz Zimmer diz, Conceição, o universo é do tamanho do seu coração. Ai, que obrigado, André. A Adelina diz, Conceição representa nós, mulheres. Oh, Adelina, que bom, que importante. E a responsabilidade. A Eliane te manda coraçãozinho. Ai, um beijo para você, Eliane. Por isso, gente, este canal é a voz de vocês, viu? Sempre será. Quando eu comecei, né, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Eu ficava pensando, que nome, né, eu vou pôr neste canal? E o sentimento que vinha em mim era que aquele período que eu tentava despertar minha família, e eu tinha vontade de falar e tinha coisas que eu não conseguia e não podia. Eu falei assim, pois o canal tem que ser Adriano, a voz dos que não falam. Pois é. E aí, esses dias, né, eu tenho pensado em escrever um livro, né, da minha vida aí dentro dessa organização e das experiências de muitos, sem citar nomes, das minhas vivências dentro dessa organização, né? Por isso,
eu estava pensando, né, que nome eu colocarei nesse livro, né, que ainda nem escrevi, mas eu já estava pensando no nome, né. E um filho meu disse, papai, eu estava falando, né, certos nomes, né, aí ele falou, papai, o teu livro não pode ter outro nome a não ser Adriano, a voz dos que não falam. Porque é o nome mais original que eu já escutei. Meu filho falou isso para mim. Então, o livro ainda não está feito, né, tem a ideia, diz que um homem só se vê realizado depois que ele escreve um livro. Então, eu vou escrever o meu livro. Você vai ter jeito de editar e produzir ele? Eu não sei, vamos ver. Mas a ideia está aí. E ele vai chamar Adriano, a voz dos que não falam. Né? O Cício Pensador diz, Adriano, aprendi muito do que de vocês, né, estão dizendo. Com o professor Fábio Sabino, se você puder, veja os vídeos dele. Claro que sim, vou tentar ver. Fábio Sabino. Né? A Maria Conceição, um beijo. Crise de consciência também. Um beijo. Boa noite, meus irmãos apóstatas. Só agora pude ver, estar, o saudar. Grande abraço. Claro que sim, querido. O Orni Freitas diz, Conceição, você é formidável e passa encorajamento. Obrigada. Que bonitinho. A Edília, aqui a Edília tem 80 anos, é aqui de Portugal, ela diz, amor deste lado do Atlântico, Conceição, minha amiga, Portugal. Oi, Edília, um beijo para você, Edília. Um beijo. Olha, gente, eu espero que todos vocês, né, tenham um excelente fim de domingo, um excelente início de semana. Muito obrigado, Conceição, querida, por estar aqui. Você, para mim, como eu digo sempre, você é considerada por mim como se fosse minha irmã mais velha. Quem dera um dia eu for para o Brasil e poder te dar um abraço pessoalmente. Quem sabe, né? Seria uma alegria para mim te conhecer pessoalmente, tomar um café na tua casa, Conceição. Tá bom, quem sabe, vamos... Vai ser possível. Ou você vir até a Bahia, é mais fácil ir para São Paulo, né? Ir até São Paulo. Também, isso é. Vamos combinar, né? E assim a todos vocês, Rosenia Grise, querida, Nery Furtado, bem, todos vocês que participaram aqui. Show, querido show, um beijo no teu coração, querido. E a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas sobreviventes da Watchtower. Obrigado por estarem aqui, fazerem parte da minha vida. Eu serei sempre e eternamente agradecido. Lembre-se, se a dor do próximo ela não te afeta, quem precisa de ajuda é você. E o amor, ele é um oceano e não uma ilha. Por isso, o amor nunca será pecado. Toda atitude de bondade e amor é amada também pelo Criador. Assim que a todos vocês aí, queridos da minha vida, estaremos juntos, se o Todo-Poderoso permitir. E quero que vocês recebam o meu carinho, meu e da Conceição. E recebam do mais profundo das nossas almas um beijinho no teu coração e até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite.